Em uma noite tranquila, sob o céu estrelado do deserto da Judéia, um leve vento sussurra entre as palmeiras e as tendas. O silêncio é profundo, quase sagrado. Cada grão de areia parece repousar em reverência. No meio da escuridão serena, uma luz suave se acende. Não uma luz comum, mas um brilho celeste. Como se o próprio céu tivesse aberto os olhos para visitar a terra. É a presença dos anjos, invisíveis aos olhos agitados, mas visíveis à alma em paz. Eles se aproximam não com pressa, mas com a calma de quem conhece o tempo de Deus. Suas asas não fazem barulho, suas vozes não gritam. Eles apenas sussurram ao coração: não temas, o Senhor está contigo. Esta é a promessa da noite, que enquanto você dorme, Deus envia os seus anjos para acamparem ao seu redor, não porque você pediu, mas porque Ele cuida, porque Ele vela, porque Ele ama. Então, respire fundo, entregue seus pensamentos a Deus e permita que sua paz guie seus sonhos. Houve um tempo, há muitas gerações, em que os céus se abriram e os anjos visitavam a terra como mensageiros de promessas, de consolo e de direção. E esse tempo, apesar de parecer distante, ainda existe, pois os anjos continuam vindo, especialmente quando a alma está cansada e o corpo busca repouso. Eles não precisam de convite, apenas de um coração silencioso o suficiente para escutá-los. Na Bíblia, encontramos relatos profundos sobre essas visitas divinas. O livro de Gênesis nos conta sobre Jacó, um homem em fuga, solitário, dormindo no chão, usando uma pedra como travesseiro. E foi justamente nesse momento de vulnerabilidade que os céus se abriram para ele. Em sonho, Jacó viu uma escada que ligava a terra ao céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ele acordou assustado, mas cheio de reverência, e disse: na verdade, o Senhor está neste lugar. E eu não sabia. Gênesis capítulo 28, versículo 16. A história de Jacó nos revela algo essencial. Deus escolhe momentos improváveis para nos visitar. Quando estamos sozinhos, quando não há palavras, quando o sono chega com o peso da exaustão. E então, no silêncio, o espiritual se revela. A visita dos anjos não depende de força ou de mérito, mas de abertura e rendição. Ao longo das Escrituras, os anjos aparecem como portadores de notícias celestiais, como aqueles que preparam o caminho, que anunciam milagres, que protegem os fiéis do perigo invisível. Um deles visitou Maria para anunciar que ela seria a mãe do Salvador. Outro apareceu a José em sonhos, dizendo-lhe para não temer receber Maria. E os mesmos anjos foram os primeiros a anunciar o nascimento de Jesus aos pastores que vigiavam durante a noite. Sempre durante a noite. Sempre quando tudo estava em calma. A noite, para Deus, não é apenas o tempo do descanso. É o tempo da revelação. É quando Ele encontra espaço para falar com a alma, sem distrações, sem barulho, sem correria. E são nesses momentos que os anjos vêm. Eles não entram pela porta. Eles atravessam as dimensões do invisível. Eles tocam o espírito, acalmam os pensamentos e trazem uma paz que o mundo não pode dar. Imagine por um instante que você está deitado. O ambiente está escuro, mas há uma luz suave que preenche o quarto. Você não sabe de onde vem essa luz, mas ela não incomoda. Pelo contrário, ela traz aconchego. Você sente que não está sozinho. E de fato, não está, porque há presenças celestiais ao seu redor, silenciosas, protetoras. Elas não falam com a boca, mas falam com a alma. Neste momento, talvez sua mente esteja inquieta, preocupações com o futuro, dores que você não contou a ninguém, pensamentos que voltam sempre quando você tenta dormir. E é exatamente aí que os anjos de Deus entram. Eles não vêm para te julgar, eles não vêm para corrigir. Eles vêm para cuidar, para sussurrar ao seu coração: você está seguro, você é amado, você não foi esquecido. Davi, no Salmo 91, escreveu palavras
que atravessaram gerações como um escudo de fé para todas as noites escuras da vida. Ele declarou: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Isso não é poesia apenas. É uma promessa. É uma realidade que muitos já experimentaram em momentos de extremo perigo ou profunda solidão. Quantas pessoas ao redor do mundo já disseram ter sentido uma presença protetora em momentos de medo? Quantas histórias de livramento inexplicável, de consolo inesperado, de paz que surgiu do nada? Talvez não seja do nada. Talvez seja do céu. Talvez você já tenha sido visitado por anjos e nem tenha percebido, pois nem sempre os anjos se manifestam com asas e luz. Às vezes, é uma sensação repentina de segurança, um pensamento de esperança no meio do desespero, um sonho que te acorda com lágrimas de gratidão. A Bíblia nos ensina que os anjos são ministros de Deus, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Eles não se afastaram de nós. Nós é que às vezes nos afastamos da sensibilidade de perceber o que é divino. Mas nesta noite, Deus quer restaurar em você essa sensibilidade. Ele quer que você volte a sentir a sua presença. E os anjos são parte desse cuidado. Neste momento, enquanto você ouve estas palavras, imagine que uma suave brisa passa pelo ambiente. Ela não vem da janela, ela vem do Espírito. E junto com essa brisa, há anjos se aproximando. Eles sabem o que você enfrentou hoje. Eles conhecem suas lutas. Eles viram suas lágrimas. E agora, vieram para velar o seu sono, para acalmar os ruídos interiores, para silenciar o medo, para te cobrir com a luz que vem do trono de Deus. Você não precisa fazer nada, apenas esteja presente. Respire, permita que sua mente desacelere, permita que o seu corpo descanse e, acima de tudo, permita que sua alma se renda à paz que excede todo entendimento. Hoje, enquanto você dorme, o céu continua trabalhando. Deus não descansa. Seus anjos não dormem. Eles estão ao seu redor. Eles estão te visitando e sua missão é simples: te lembrar que você não está só, que você é precioso, que existe um propósito maior guiando sua vida. Feche os olhos agora. Respire profundamente. Sinta o ar entrando e saindo suavemente. A cada respiração, entregue um pensamento ansioso ao Senhor. A cada expiração, permita que a paz divina preencha seu ser. Você está sendo visitado, não com barulho, não com alarde, mas com o sagrado silêncio do cuidado de Deus. Em cada página da Bíblia, há um fio invisível que liga o céu à terra, a fé, e ao longo da história sagrada, esse fio se fortaleceu, especialmente durante a noite. A noite, com sua escuridão e silêncio, sempre foi o palco de encontros divinos, porque quando o mundo se cala, Deus fala mais alto ao coração. E quando os olhos se fecham, a alma vê o que os olhos naturais não conseguem enxergar. É assim que os anjos se movem, em silêncio. Não por acaso, muitos dos encontros com o sobrenatural na Bíblia aconteceram durante sonhos. Não são apenas histórias antigas, são sementes espirituais plantadas para crescer dentro de você, especialmente agora. Voltemos por um momento a José no Novo Testamento. Ele estava confuso, cansado, talvez angustiado com a descoberta da gravidez de Maria. Ele pensava em deixá-la em segredo. Mas naquela noite, enquanto dormia, um anjo do Senhor apareceu em sonho. Ele disse para não temer. O anjo trouxe paz, direção e confiança. Em meio à dúvida, Mateus capítulo 1, versículos 20 e 21. Deus podia ter falado com José durante o dia, mas escolheu a noite, escolheu o sono, escolheu aquele instante onde o corpo descansa, mas o espírito ainda pode ser tocado. Essa escolha não foi por acaso, porque Deus valoriza o repouso. Ele santificou o descanso. E enquanto você dorme, Ele age. Quantas vezes você já foi dormir carregado de preocupações e ao acordar,
Sentiu como se algo tivesse sido retirado de dentro de você, como se um peso tivesse desaparecido, como se alguém tivesse cuidado da sua alma enquanto você descansava. Talvez você não tenha visto, mas os anjos estavam lá. Eles não interrompem seus sonhos, eles os alinham com o céu. O salmista Davi disse: em paz me deito e logo adormeço, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Salmo 4, versículo 8. Essa segurança não vem da ausência de problemas, mas da presença do cuidado divino. É uma confiança que se aprende, que o sei cultiva, que se recebe como presente. E quando essa confiança amadurece, até o sono se torna um altar de adoração silenciosa. O que impede muitas pessoas de dormirem bem não é o corpo, é a alma inquieta. São pensamentos que não se calam. É o medo do futuro, a lembrança do passado, a dúvida sobre o presente. Mas Deus deseja que seu sono seja diferente esta noite. Ele deseja te visitar através de seus anjos e te lembrar que há um refúgio seguro, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Abraão, o pai da fé, também foi visitado por anjos. Em uma tarde comum, ele viu 3 homens se aproximarem de sua tenda. Ele não sabia de imediato, mas eram mensageiros celestiais enviados por Deus. Eles vieram com uma palavra, a promessa de um filho, um milagre, no tempo certo. E antes de partirem, um dos anjos disse algo impactante. Haveria a coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Gênesis capítulo 18, versículo 14. Talvez essa mesma pergunta ecoe agora dentro de você. Haveria algo que Deus não possa restaurar? Haveria situação que Ele não possa reverter? Haveria dor que Ele não possa transformar em cura? Os anjos, quando nos visitam, trazem não apenas presença, mas também perguntas sagradas. Eles nos levam a lembrar que o Deus que criou os céus também está presente nas mínimas questões do nosso cotidiano. E mesmo quando não os vemos com os olhos naturais, eles permanecem. Foi assim com Eliseu e seu servo. Quando o exército inimigo cercou a cidade, o servo de Eliseu ficou apavorado. Mas o profeta, com serenidade, orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. E então o jovem viu montes cheios de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Segundo Reis, capítulo 6, versículo 17. O exército de Deus já estava ali, invisível, mas real. O medo sempre nos faz acreditar que estamos sozinhos, mas a fé abre nossos olhos espirituais para enxergar que há mais conosco do que contra nós. Os anjos, enviados por Deus, são parte dessa promessa. Eles cercam os filhos do Altíssimo. Eles caminham conosco nos vales sombrios. Eles guardam as entradas e saídas do nosso caminho. Eles habitam onde há adoração sincera e confiança no Senhor. E agora, enquanto você se prepara para dormir, eu te convido a imaginar sua casa sendo cercada por uma luz suave, um brilho que não machuca os olhos, uma presença que não pode ser explicada, apenas sentida. Essa luz vem do céu, e os anjos estão posicionados nos cantos do seu lar, em silêncio, com espadas espirituais, guardando o seu sono como quem guarda um tesouro. Você pode estar pensando em situações difíceis, em pessoas queridas que enfrentam enfermidades, em sonhos que parecem distantes. Mas esta noite não é uma noite comum. Esta noite é um encontro. Deus não te trouxe aqui por acaso. Ele te trouxe porque deseja que você saiba: há uma visita marcada. Os anjos estão a caminho. Abrace essa verdade como uma criança que se aconchega nos braços do Pai. Não questione com a mente, receba com o coração. Permita que sua fé cresça como uma chama suave. Lembre-se, o mesmo Deus que enviou anjos para proteger Daniel na cova dos leões é o Deus que vela o seu sono agora. O mesmo Deus que enviou um anjo para fortalecer Jesus no Getsêmani é o Deus que envia conforto ao seu espírito esta noite. E quando você fechar os olhos, lembre-se de que o mundo físico pode parecer escuro,
Mas o mundo espiritual está cheio de luz. Uma luz que nunca se apaga. Uma luz que vem do trono da graça. Uma luz que brilha nas asas dos anjos e ilumina os caminhos mais ocultos da alma. Não há solidão que resista a essa presença. Não há medo que sobreviva a essa paz. E não há noite que seja mais longa do que a fidelidade de Deus. Portanto, enquanto você se entrega ao descanso, saiba, há promessas sendo renovadas, há sonhos sendo purificados, há curas acontecendo no invisível. Os anjos estão ministrando ao seu espírito e você está sendo visitado, não por causa de quem você é, mas por causa de quem Deus é. E Ele é amor, Ele é fidelidade, Ele é o Deus que nunca dorme, para que você possa dormir em paz. Feche os olhos e confie. Enquanto os minutos passam e sua respiração se acalma, imagine-se deitado ou deitada sob o céu noturno da Galileia. O ar é fresco, o som distante de um riacho embala a paisagem. O tempo desacelera, o silêncio não é vazio, é cheio da presença de Deus. E nesse silêncio, a atmosfera espiritual se torna mais sensível. Os anjos de Deus se aproximam, como mensageiros silenciosos da paz eterna. Cada batida do seu coração é ouvida pelo Pai. Cada suspiro seu é visto do céu. E em cada detalhe do seu descanso, Deus envia auxílio. Os anjos que te cercam nesta noite são os mesmos que guardaram os patriarcas. São os mesmos que se manifestaram aos profetas. São os mesmos que ministraram ao próprio Filho de Deus. Eles não são figuras simbólicas, são servos do Altíssimo, designados para te guardar. E você, agora, é parte dessa história. Você não está ouvindo estas palavras por acaso. Há um propósito mais alto te chamando para confiar, para deconcer, para viver uma noite diferente. Uma noite de presença, e não apenas de sono. Uma noite de cura interior. Uma noite onde a alma encontra refúgio no esconderijo do Altíssimo. Lembre-se de Daniel, o profeta cativo, jogado na cova dos leões. O que poderia ser mais assustador? E no entanto, Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões. Não houve luta, não houve esforço humano, apenas a fidelidade divina em ação. Daniel capítulo 6, versículo 22. Se Deus pôde fazer isso por Daniel, o que Ele não fará por você enquanto dorme? Imagine agora que seus medos, menos aqueles que te perseguem no escuro, que aparecem no silêncio, que sussurram dúvidas ao seu ouvido, estão sendo colocados aos pés do trono de Deus. E um anjo, em resposta à sua oração, estende as mãos sobre você. Ele não fala, mas transmite paz. Ele não move os lábios, mas sua presença diz tudo. Você está protegido. Essa realidade não está longe. Está aqui. Os anjos caminham pelas suas memórias, curando feridas do passado. Eles tocam pensamentos que você não consegue controlar, trazendo ordem ao caos. Eles cobrem o seu corpo com descanso e o seu espírito com esperança. Talvez você nunca tenha sentido isso tão claramente antes, mas esta noite é diferente. Não porque você fez algo extraordinário, mas porque Deus quer te mostrar que o sobrenatural é natural para Ele. O céu toca a terra toda vez que um filho de Deus confia e descansa. Zacarias, pai de João Batista, também teve uma visão angelical. Enquanto realizava seu ofício no templo, um anjo apareceu à sua direita, junto ao altar do incenso, e lhe anunciou o nascimento do filho tão esperado. Eu tive medo. Mas o anjo disse: não temas. Lucas capítulo 1 versículo 13. Essas palavras ecoam até hoje. Os anjos sempre começam suas mensagens com esse lembrete do céu: não temas. E é isso que Deus quer repetir em seu coração nesta noite. Não temas o amanhã. Não temas as perdas. Não temas a solidão. Ele está contigo. E os anjos estão ao seu redor. Em momentos difíceis, nossa fé pode vacilar, mas até nisso, Deus se faz presente. Como com Elias, o profeta que fugiu para o deserto,
cansado, exausto e deprimido. Ele deitou-se debaixo de um zimbro e pediu para morrer. Mas Deus não respondeu com repreensão. Ele enviou um anjo que tocou Elias suavemente e disse: levanta-te e come. 1 Reis capítulo 19, versículo 5. Às vezes, o toque divino é simples assim, um chamado à vida, um lembrete de que ainda há caminho, mesmo quando tudo parece acabado. Você já se sentiu como Elias, cansado, esgotado, com vontade de desaparecer? Se sim, saiba que Deus não te condena por isso. Ele te compreende e envia auxílio. Um anjo pode estar agora mesmo ao seu lado, dizendo em espírito: descansa. Você não precisa carregar tudo sozinho. A beleza da noite é que ela não exige esforço. Ela apenas pede rendição. O mesmo acontece com a fé. Você não precisa entendê-la completamente. Só precisa aceitá-la, como uma criança que confia no colo do pai, como alguém que sabe que, mesmo sem ver, há cuidado constante. Jesus, antes de sua crucificação, também foi visitado por um anjo. No Getsêmani, enquanto sua alma se angustiava até a morte, o céu não ficou indiferente. Apareceu-lhe então um anjo do céu, que o fortalecia. Lucas capítulo 22, versículo 43. Até o Filho de Deus, em sua humanidade, precisou de consolo celestial. Quanto mais nós. Essa visita angelical não eliminou a dor de Jesus, mas o fortaleceu para suportá-la. E talvez esse seja o maior papel dos anjos: não nos livrar da realidade, mas nos lembrar que o céu está conosco dentro dela. E agora, enquanto você repousa, o mesmo consolo celestial está disponível. Você não precisa clamar com força. Não precisa repetir palavras. Basta descansar. Basta se abrir. Basta permanecer. Sinta sua mente desacelerar. Os pensamentos se tornam suaves. As preocupações vão se dissolvendo como neblina ao sol da manhã. O silêncio começa a ser sentido como abraço. A escuridão não assusta menos, ela acolhe. O tempo não pressiona menos, ele flui. E nesse fluxo sereno, você começa a sentir algo novo, ou talvez algo antigo, que havia se perdido. Paz. Deus está te visitando esta noite, não com trovões, não com terremotos, mas com a brisa suave que Elias sentiu no Monte Horebe. E nessa brisa, a voz, a presença, há amor. Abrace essa presença. Permita que seus sonhos sejam mais do que memórias embaralhadas, que sejam encontros, que neles você veja rostos de paz, ouça palavras de consolo, sinta toques de luz. Os anjos estão agindo. Eles te conduzirão, mesmo no mundo dos sonhos, por caminhos de verdade e esperança. Não há oração pequena demais que o céu não ouça, nem sono profundo demais que Deus não use. Cada célula do seu corpo agora está sendo renovada. Cada memória dolorosa está sendo suavizada. Cada parte sua está sendo abraçada pela graça. Feche os olhos, respire fundo mais uma vez. A cada inspiração, receba a fé. A cada expiração, solte o medo. Os anjos estão com você. E Deus, o seu Pai, vela por ti com um amor que não dorme. O quarto está em silêncio. A escuridão ao redor é calma, como se o próprio mundo tivesse desacelerado para acompanhar o ritmo do seu coração. E ali, nesse instante sagrado entre a vigília e o sono, algo invisível começa a acontecer. É como se o céu, paciente e amoroso, descesse em silêncio e repousasse ao seu lado. Você não ouve barulhos, não vê clarões, mas sente que algo mudou. A atmosfera espiritual ao seu redor está carregada de paz. Os anjos não precisam de palavras para comunicar sua presença. Eles transmitem segurança apenas pelo toque invisível da graça. É assim que Deus age quando estamos vulneráveis. Ele envia cuidado. Enquanto o corpo adormece, a alma continua desperta no espírito. E nesse plano mais profundo, o cuidado divino se manifesta com ainda mais clareza. Você talvez se lembre de quando era criança
e dormia sem medo, sabendo que seus pais estavam ali. Talvez até esquecesse que eles estavam por perto, mas seu coração sabia que estava seguro. Assim é com Deus. Você não precisa vê-lo o tempo todo. Seu coração sabe, sua alma reconhece, e quando você se entrega ao sono, Deus acende as luzes do mundo invisível para que os anjos te visitem. Eles vêm com missões específicas. Uns para consolar, outros para proteger. Alguns trazem respostas, outros simplesmente se assentam ao lado da cama para garantir que nada te perturbe. E nessa noite, uma hoste celestial foi designada para você, porque o seu descanso importa para o céu, porque seus pensamentos merecem repouso, porque o seu espírito é valioso demais para adormecer em meio à ansiedade. Voltemos aos textos sagrados. No livro de Atos, encontramos o apóstolo Pedro preso, acorrentado, vigiado por soldados. Humanamente, não havia escapatória. Mas Deus não precisa de circunstâncias ideais. Ele precisa apenas de um coração entregue. Naquela noite, um anjo do Senhor entrou na prisão, tocou Pedro e o acordou dizendo: levanta-te depressa. E as correntes caíram das mãos dele. Atos capítulo 2, versículos 7 e 8. É isso que os anjos fazem. Eles chegam quando tudo parece perdido. Eles atravessam muros, correntes, portas e limitações humanas. E eles libertam, às vezes, não das prisões externas, mas das internas. Do medo, da desesperança, da solidão. E mesmo agora, enquanto você repousa, há correntes invisíveis caindo, há prisões emocionais se abrindo, a liberdade sendo derramada sobre você. Você não precisa fazer força. Deus já está fazendo por você. Os anjos não vêm para quem é forte, mas para quem confia, para quem aceita que precisa de ajuda, para quem se entrega. E nessa entrega, sua alma se acalma. Os pensamentos que rodavam em círculos começam a desacelerar. As dores que latejavam encontram repouso. O espírito, antes aflito, agora repousa como um lago tranquilo, refletindo o céu. Essa é a paz de Deus, não barulhenta, não dramática, mas profunda. Muitos pensam que os anjos são apenas figuras de histórias antigas, mas eles estão mais próximos do que imaginamos. Eles caminham entre nós, muitas vezes sem serem reconhecidos, como aqueles que visitaram Abraão, como o anjo que apareceu a Moisés na sarça ardente, ou o que confortou Agar no deserto, quando ela pensava que tudo havia terminado. Os anjos não evitam o deserto, eles aparecem nele. Não fogem da dor, eles mergulham nela para trazer consolo. E se hoje você se sente em um deserto pessoal, saiba que você está no cenário perfeito para uma visita celestial. Imagine agora que você caminha por esse deserto, cansado, com o coração apertado, mas à frente, uma luz começa a brilhar. Ela não queima, mas aquece, e dela surge uma presença que te envolve como um manto. É um anjo. Ele não veio te acusar, ele não veio exigir, ele veio lembrar: você é amado. É essa lembrança que os anjos trazem, que Deus continua conosco, que não fomos esquecidos, que as promessas ainda estão de pé, que o cuidado divino não se esgota, que a noite não é o fim menos, é o começo de algo sagrado. Os sonhos, muitas vezes, são janelas espirituais. Em vários momentos da Escritura, Deus usou os sonhos para se comunicar. Foi em sonho que ele deu estratégias a José do Egito. Foi em sonho que o Senhor advertiu os magos do Oriente para que não voltassem a Herodes. E é em sonho que até hoje ele continua visitando os seus filhos. Esta noite, talvez você sonhe. E se sonhar, que seja com lugares de paz, com vozes serenas, com toques de amor. Mas mesmo que você não sonhe, saiba, a visita já está acontecendo. Os anjos já chegaram. O ambiente espiritual está sendo transformado. E mesmo que o mundo ao redor continue igual, algo em você será diferente ao amanhecer. Porque não se trata apenas de dormir. Trata-se de repousar em Deus.
de confiar que Ele está no controle, de saber que mesmo enquanto você não está consciente, Ele trabalha, Ele cura, Ele renova. Agora imagine seu coração como um jardim. Durante o dia, ele foi pisado, agitado, talvez até machucado. Mas agora, com a chegada da noite, os anjos começam a cuidar desse jardim. Regam as raízes com paz, removem as folhas secas do medo, plantam sementes de esperança. E ao amanhecer, novas flores brotarão. Você vai acordar com algo diferente. Lebesa, Anclaressa, Anfé. Não há mal que dure quando a presença de Deus se manifesta. Não há trevas que resistam à luz divina. Não há sono que não possa ser transformado em encontro com o Eterno. Abrace o descanso como um presente. Não lute contra ele. Confie que você será sustentado, que sua mente será renovada, que sua alma será abraçada. Os anjos continuarão ali até o último segundo da noite. E mesmo depois, permanecerão com você, porque Deus ordenou, teus caminhos serão guardados. Neste momento, se você ainda está acordado, apenas permita-se desacelerar ainda mais. Feche os olhos devagar, respire fundo, como quem solta o peso dos ombros. Imagine cada parte do seu corpo sendo coberta por uma luz suave, como um véu de proteção. E nos cantos mais profundos do seu ser, a certeza silenciosa cresce. Você está seguro, você está amado, você está sendo visitado pelos anjos do Senhor. Vivemos em um tempo onde tudo é rápido, urgente, imediato. O celular nunca silencia, as notícias não param, a mente nunca descansa. É como se estivéssemos sempre em movimento, mesmo quando estamos parados. E nesse ritmo acelerado, a alma se cansa. A vida moderna rouba da gente algo essencial, a quietude. Mas Deus não mudou. Sua voz ainda fala no silêncio. Seus anjos ainda visitam os que descansam. E sua presença continua sendo o lugar mais seguro em que se pode habitar menos. Mesmo que o mundo ao redor esteja em turbulência, você talvez esteja lidando com pressões do dia a dia, obrigações, contas, problemas de saúde, relacionamentos feridos. Talvez você tenha dificuldades para dormir por causa disso. A mente gira em círculos e, mesmo cansado, você não encontra repouso verdadeiro. Mas é justamente nessa noite, nesse contexto, que Deus quer te lembrar. Ele ainda cuida dos que confiam em Ele. O Salmo 34, versículo 7 diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Esse acampamento não é simbólico, é real. No mundo espiritual, enquanto você escuta esta mensagem e se prepara para dormir, há um campo de proteção sendo erguido ao seu redor. Uma presença serena, invisível, mas profundamente real. Imagine sua casa agora à vista do céu. Pequena, talvez simples, talvez silenciosa, mas ao redor dela, uma luz suave se projeta. Uma luz que vem de Deus, envolvendo cada canto, cada parede, cada quarto. E dentro dessa luz, os anjos se posicionam. Eles não vieram por acaso. Vieram porque foram enviados. Eles sabem dos seus medos. Sabem das noites em claro. Sabem dos pedidos que você não tem coragem de dizer em voz alta. Sabem das perguntas que você repete todos os dias em silêncio. Será que vou conseguir? Será que isso vai passar? Será que Deus está me ouvindo? E a resposta está no simples fato de que eles estão aqui. Sim, Deus está ouvindo. Sim, Ele se importa. Sim, Ele está agindo, mesmo que você não veja. No mundo moderno, muitas pessoas procuram formas de controlar o que está além do controle. Mas Deus não nos chamou para controlar. Ele nos chamou para confiar. E confiar é o gesto mais espiritual que alguém pode oferecer em meio ao caos. Confiar é o que os grandes homens e mulheres da Bíblia fizeram quando não havia mais saída. E confiar é o que você está fazendo agora, ao se permitir repousar, ao entregar sua alma ao cuidado divino. Lembre-se, a vida espiritual não está desconectada do cotidiano. Deus se manifesta nas coisas mais simples, em uma respiração tranquila, em um momento de silêncio,
em um sonho restaurador. É nesses momentos que ele age com mais delicadeza, mais presença, mais poder. Talvez você já tenha sentido isso antes. Aquela noite em que, sem motivo aparente, você acordou com paz. Aquela vez em que teve um sonho tão nítido que parecia mensagem. Ou quando, em meio à dor, sentiu uma força interior que não sabia que tinha. São marcas da presença de Deus. São rastros de anjos que passaram por você. Não duvide, eles ainda caminham entre nós. E nesta geração agitada, onde tudo parece ruído, eles ainda escolhem se manifestar na leveza do silêncio. Deus não compete com o barulho do mundo. Ele espera que você se renda ao descanso para então se revelar. E é por isso que a hora de dormir pode ser sagrada. Um altar construído com travesseiros, cobertores e uma alma aberta. Neste exato momento, os anjos estão ministrando ao seu redor. Eles não vêm com espadas visíveis, mas com luz. Uma luz que aquece o coração e acalma o espírito. Eles não gritam ordens, sussurram promessas. Eles não impõem presença, menos convidam à confiança. E você, mesmo no cansaço, pode ser tocado ou tocada por essa presença. As escrituras também nos mostram que os anjos são mensageiros de esperança. Quando as mulheres foram ao túmulo de Jesus e o encontraram vazio, foi um anjo que lhes disse: não temais, ele não está aqui. Ressuscitou. Mateus, capítulo 28, versículo 5. Em meio à dor da perda, veio uma notícia impossível, e ela veio dos lábios de um anjo. Você pode estar enfrentando perdas, talvez perdas materiais, talvez de sonhos, planos, ou até pessoas queridas. Mas Deus não te deixará na escuridão. Ele ainda envia mensageiros de esperança. Ainda fala por meio de sinais sutis. Ainda age em sonhos, em palavras calmas, em sensações de paz que parecem vir do nada menos, mas que na verdade vêm do alto. Confie nesta noite. Deixe que os anjos visitem os seus pensamentos, seus medos, seus traumas. Eles não são apenas guardiões, são agentes de cura. Eles ajudam a reorganizar as emoções, alinhar os desejos, restaurar o interior. Eles não apagam a dor com mágica, mas fazem com que a dor se transforme em caminho de redenção. E Deus, que tudo vê, sorri quando vê um filho seu entregando o coração, mesmo sem entender tudo, porque a fé não é entender, é repousar, é dizer: eu não tenho todas as respostas, mas sei em quem confio. Essa confiança muda tudo. Ela transforma o sono em oração, transforma a noite em altar, transforma a vulnerabilidade em encontro com o sagrado. Agora, onde quer que você esteja, visualize a si mesmo ou mesma como uma criança no colo do Pai, sem medo, sem dúvidas, apenas entregue, porque os anjos não apenas te visitam menos, eles permanecem. Permanecem enquanto você descansa, permanecem quando você não consegue orar, permanecem quando o mundo parece grande demais. E amanhã, quando o sol nascer, você vai se lembrar desta noite. Talvez sem detalhes, talvez sem sonhos nítidos, mas algo em você terá mudado. A leveza será maior, a clareza mais evidente, a esperança mais firme. Porque onde os anjos passam, deixam rastros de luz. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E Ele continua enviando seus servos celestiais para cuidar dos que são seus. E você é, não por merecimento, mas por graça. Não por força, mas por amor. Então agora, respire, sinta o ar preenchendo seus pulmões como uma renovação silenciosa. Solta o Q-tape. Imagine os anjos recolhendo cada pensamento confuso, cada lembrança dolorosa, cada ansiedade escondida. Eles sabem como lidar com isso. E Deus já está agindo. Você está sob a sombra do Onipotente. E sob essa sombra, nenhuma ameaça pode tocar sua alma. Os anjos estão aqui. A paz está aqui. O sono está chegando. Agora que sua mente está mais tranquila, seu corpo começa a entregar-se ao repouso. E seu coração encontra abrigo nestas palavras suaves. Eu te convido a entrar comigo
em um lugar mais profundo, um lugar onde o mundo se cala, o tempo desacelera e só permanece a presença de Deus. Este é o momento da meditação, uma conversa sem palavras, um encontro sagrado entre sua alma e o Criador. Feche seus olhos lentamente. Se ainda não o fez, permita que seus ombros relaxem. Sinta os músculos do rosto suavizarem, como se o peso do dia se dissolvesse no ar. Agora, respire fundo, bem devagar. Inspire e solte. A cada respiração, imagine que você está se afastando do ruído do mundo e se aproximando do coração de Deus. Visualize agora um campo tranquilo. Ao amanhecer, o céu começa a se tingir de tons suaves, lilás, dourado, azul celeste. Há orvalho sobre a relva. A brisa é fresca, leve, como um beijo de Deus sobre a sua pele. Você está descalço ou descalça, pisando na terra macia, e cada passo seu é leve. Há pássaros cantando ao longe. O silêncio aqui não é ausência de som menos, é plenitude, é a presença do divino em cada detalhe. Neste lugar sagrado, você não precisa fingir. Você é acolhido exatamente como está, com suas fraquezas, com seus cansaços, com suas dores, e Deus te olha com ternura, não com julgamento, mas com compaixão. Os anjos ao seu redor permanecem em silêncio, como guardiões da paz. Eles estão ali, não para fazer barulho, mas para sustentar o que é sagrado. Você sente uma presença suave se aproximar. Não se assuste. É o seu anjo, enviado por Deus apenas para você. Ele não traz uma espada, mas sim um toque de luz. Ele não traz ordens, mas sim consolo. Ele se aproxima com reverência, como quem sabe o valor que você tem aos olhos do Pai. E então ele toca seu coração com uma paz que você não sabia que existia. Essa paz é real. Essa paz está te curando agora. Agora, ouça com o coração estas palavras menos como se fossem sussurradas ao seu ouvido pelo próprio céu. Você está seguro. Você não está só. Esta noite é santa. O que te machuca está sendo cuidado. O que te pesa está sendo levado. O que te causa medo está sendo acalmado. Não se preocupe com o amanhã e o já estou lá. Seu sono está sob a minha guarda. Seus sonhos estão sob a minha luz. Confie. Eu estou aqui. Permaneça nesse lugar de entrega por mais um momento, apenas sentindo, apenas descansando. Não há nada que você precise resolver agora. Tudo o que você precisa é confiar. Deixe que a presença de Deus se aproxime como um perfume suave. Deixe que Ele envolva sua alma com misericórdia. E se alguma lágrima escorrer, permita que ela caia. Às vezes, o corpo chora o que a alma está curando. E agora, neste espírito de rendição, vamos orar. Oráculo da noite, sob a visita dos anjos, Senhor Deus, Pai de luzes, de misericórdia e de eterna compaixão. Nesta noite, em que tudo se aquieta e os olhos começam a se fechar, eu me coloco diante de Ti, não com pressa, não com listas de pedidos, mas com o coração aberto. Como uma criança que busca o colo do Pai, Tu és minha segurança, Tu és meu abrigo. E nesta hora, eu te peço, envia Teus anjos sobre o meu lar, que cada canto desta casa seja consagrado pela Tua paz. Que cada pensamento ansioso seja rendido à Tua presença. Que cada lembrança dolorosa encontre cura na Tua bondade. Que cada sonho desta noite seja tocado por Tua luz. Pai, eu Te agradeço pelos livramentos invisíveis, pelo cuidado que eu nem percebo, pelo amor que não falha. Mesmo quando eu me esqueço de Ti, agradeço pelos anjos que Te obedecem e se movem ao som da Tua voz. Que eles me visitem esta noite, Senhor. Que ministrem ao meu espírito enquanto eu durmo. Que me lembrem, mesmo em silêncio, que eu sou Teu e que nada pode me separar do Teu amor. Perdoa, Senhor, as vezes em que tentei carregar tudo sozinho
ou sozinha, as vezes em que me fechei no medo, em vez de abrir meu coração à fé. Hoje, eu entrego tudo. O que me dói, o que me pesa, o que me preocupa. Toma tudo, Senhor, e me dá em troca tua paz, tua leveza, tua esperança. Que os anjos me cerquem com canções que acalmam, que eles fiquem comigo até o amanhecer. E que ao acordar, eu saiba menos, mesmo sem lembrar de tudo, que fui visitado ou visitada pelo céu. Obrigado, Senhor, por ser o Deus que não dorme, para que eu possa dormir em paz. Que tua sombra me cubra, que teu espírito me embale e que teu amor me envolva nesta noite sagrada. Em nome de Jesus. Amém. Agora, expire fundo mais uma vez. Você não precisa mais lutar com os pensamentos. Você não precisa mais tentar entender tudo. Você só precisa descansar. O céu está em silêncio. Os anjos estão em vigília. E Deus está contigo. A noite te envolve com cuidado. Os sonhos estão prontos para receber mensagens de paz. E a sua alma, serena como um lago, reflete a luz do Espírito. Deixe que esse sono seja leve. Deixe que essa noite seja longa e restauradora. E se você acordar no meio da noite, lembre-se, não há nada a temer. A mesma presença que te embala agora estará ali, porque Deus não se ausenta. Ele permanece. Descanse, você está sob a proteção do Altíssimo. Se esta mensagem te trouxe paz, fortaleceu sua fé ou ajudou seu sono, considere apoiar nosso canal, se inscrever e comentar qual passagem tocou seu coração, ou qual história você deseja ouvir da próxima vez. Agora feche os olhos e descanse sob a proteção do Altíssimo.